nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Graças a Deus por esta oportunidade. Daqui um pouco nós vamos cumprir o mandamento do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia, uma ordenança, um ato importantíssimo para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 12. E diz assim a Sagrada Escritura, mesmo assentado como você está: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta noite, a celebração da ceia, mandamento do Senhor para nós. E aqui estamos, celebrando, louvando e agora meditando na tua palavra. Após ler o texto, ó Deus, da Sagrada Escritura, fala com a gente. Ó doce Espírito Santo, como nós precisamos que o Senhor nos abra o entendimento, faça-nos viver os teus preceitos, a tua palavra, o teu querer, a tua vontade. Inunda o nosso ser, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. O texto lido em dados momentos, mencionado por tantas pessoas, e muitas delas até mesmo sem saber o que está falando. Nem todas as pessoas às vezes usam algumas expressões, mas eu já ouvi pessoa dizer da seguinte forma: esse aí tem uma paciência de Jó. Aí eu pergunto para ela, que você sabe quem foi Jó? A pessoa, não. É só um ditado, que as pessoas usam aí. E mas que paciência de Jó. E ele não conhece Jó, ele não sabe nem quem é Jó. E nós sabemos a história de Jó, que diz respeito a um dos livros da Bíblia, mostra a vida de um homem íntegro, reto, mas que foi, enfim, envolvido numa situação crítica, complicadíssima para a sua vida, por ter Deus permitido que o inimigo tocasse em sua vida por um propósito de Deus. E ele perde tudo, perde a família, perde os filhos, menos a esposa, ele perde os bens, perde tudo, e por sua vez ainda cai enfermo de forma terrível. Mas nós louvamos a Deus porque sabemos a história, assim mesmo, com tanta luta, tanta dificuldade, ele permanece firme, fiel ao Senhor, embora questionando, embora indagando, mas Deus o abençoa, e ao ponto de conceder ele 2 vezes mais o que ele já havia conquistado anteriormente. E aí, por conta dessa luta que ele tem, e ainda assim permanecer fiel ao Senhor, é dito esse provérbio, que virou aí no meio secular, que muitas vezes nem sabe que diz respeito a uma realidade envolvida na palavra de Deus: paciência de Jó. E às vezes o texto que lemos também é mencionado por pessoas na sociedade, sem também saber que trata-se de um versículo bíblico. Olha, você pode fazer, mas será que convém? O que diz respeito à palavra lícito? É permitido? Então o texto que nós lemos, queridos, na palavra de Paulo, no que diz respeito à sua recomendação à igreja localizada na cidade de Corinto, e pensa numa igreja complicada, pensa num povo problemático, pensa em aqueles que se reuniam e causavam tantos problemas, tantas dificuldades. Será que em dados momentos diferente com a realidade da igreja da atualidade, digamos que brasileira por sua vez, porque a igreja de Corinto, queridos, em dados momentos, problemas com dons, problemas com litígio, problema com o que comer, com o que não comer,
não é, questionando o apostolado de Paulo. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades com essa igreja. Ele escreve 2 cartas que nós temos aqui, canônicas, né, dentro da Bíblia. Porém, inclusive, tem uma 3ª carta que se perdeu, e Deus sabe, porque ela não é um dos documentos que nós temos em mãos hoje. Entendo eu, acredito assim, que não era propósito de Deus para que conhecêssemos, mas Paulo lidou muito com essa igreja. A gente fala de uma 3ª, não sei se ela era a 2ª, ou por sua vez a própria 3ª carta, mas que não é do nosso conhecimento. Mas perceba bem acerca daquilo que Paulo diz, e eu quero trazer isso para nós hoje, porque esta verdade não é uma verdade presa lá no passado, temporal, que pudesse ser tão somente colocada para os irmãos da igreja de Corinto. Porque existem coisas, queridos, que são lições culturais, e nós precisamos saber discernir isso. Passar como que num crivo, ou num alguns pontos que nós possamos aplicar isso para nós ou não, é aplicado à nossa realidade ou não. E na sua grande maioria dos ensinos contidos na palavra de Deus, são verdades para os nossos dias, para a nossa vida hoje, porque ela é a palavra de Deus. Então, a afirmação que Paulo traz aqui no versículo 12 é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que isso tem a ver conosco? A nossa vida como cristão, como homem e como mulher de Deus, ela deve ser conduzida de qualquer maneira. Será que a vida de um cristão, daquele que professa servir ao Senhor, cujos lábios diz adorar a Deus e confessar a Cristo como Senhor da sua vida, ela de fato então vai ser vivenciada de qualquer maneira? Nós olhamos desde o Antigo Testamento, isso adentra o Novo nos ensinamentos de Jesus, que a vida daqueles que servem ao Senhor não é uma vida qualquer, não é tido como uma conduta que ele vai fazer o que bem quer acerca da sua vontade, dos seus preceitos, contanto que ele seja feliz naquilo que faz. Esta não é a verdade revelada na Sagrada Escritura. Não é, queridos. Nós vemos o Deus vivo tirando o seu povo, dizendo: vocês são meus, vocês são separados, vocês são santos, vocês são consagrados. A palavra separado, santo, consagrado significa toda a mesma coisa. Então, quando nós falamos numa igreja que é santa, ou uma igreja, que aí eu falo igreja, não templo, mas pessoas, nós separada, numa igreja que é consagrada, o termo separado não é isolado do mundo, não é vivendo no mundo, mas não pertencendo ao mundo. Ele está lá, mas não é igual, porque ele pertence ao Senhor, ele é consagrado para Deus, ele é separado para o Senhor. Por sua vez, a sua vida, a sua conduta, os seus valores não provém daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo diz. Aí então nós podemos perguntar: mas será que eu posso fazer isso? Sabe o que eu posso dizer para você nessa noite? Você pode fazer tudo o que você quiser. Eu vou repetir: você pode fazer tudo o que você quiser. Agora, a pergunta que a gente pode fazer é: convém? É permitido? É lícito? É. Você quer, não é, prostituir? Prostitui. Você quer adulterar? Adultera. Você quer se drogar? Drogue. Você quer fumar cigarro? Fume. Você quer, enfim, eu não sei o que talvez pode vir à sua mente, mas a pergunta é: convém? Eu vou lá na balada? Vai. Convém? Porque nós estamos falando, queridos, de uma igreja, daqueles que são a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro.
Há um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Virou um livro, virou um filme inclusive, mas a procedência é do livro. E o livro, ele vai trabalhar numa cidade onde pessoas começaram a indagar dessa forma, aquele que era editor de um jornal, entre tantas outras funções. E as pessoas passaram a fazer a seguinte pergunta: Jesus no meu lugar, o que ele faria? Em seus passos, o que faria Jesus? Coloque na primeira pessoa, em meus passos, ou enfim, no meu lugar, Jesus faria isso? Naquele lugar onde eu quero ir, Jesus vai comigo? Porque uma vez um funcionário foi convidado pelo patrão, né, para ir a uma determinada festa, mas a festa já era notória como relatos de que aconteciam muitas coisas que não era agradável. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: pastor, eu sou funcionário, a empresa me convida, vai, ora, por que não? Vai lá para ser luz, para fazer a diferença, não para ser igual. Você não vai lá para ficar bebendo junto, para ficar, né, fazendo coisas indevidas juntos, mas vai para fazer diferença. Mas segundo a reflexão, após o convite, o funcionário perguntou: Jesus pode ir comigo? Aí o patrão respondeu: olha, se quiser pode, eu só não sei se ele vai gostar. Entende? Mas a minha palavra, no sentido que você é convidado, você trabalha na empresa, há confraternizações, e não é algo que vai envolver você na prática do pecado de forma ou forçada, obrigada, você não vai ter que executar nada pecaminoso. Vai, para que lá você seja luz, para que lá você brilhe, porque estar lá é uma coisa, ser como é outra, fazer a mesma coisa é outra. Aí é que envolve a minha e a sua postura. Convém? Aquilo que eu estou vivendo, quem eu estou sendo, o que eu estou fazendo, convém? O que é a palavra convém? Neste caso, queridos, será que é proveitoso? Será que edifica? Será que promove? Será que vai trazer algo que vem tirar proveito? Será que vai produzir algum resultado positivo? Ou pelo contrário, a minha vida envolvida em tais práticos, a minha conduta nisto, pelo contrário, em vez de trazer glória ao Senhor, em vez de exaltar a Deus, eu estarei escandalizando o nome dEle, eu estarei, antes disso, envergonhando o nome do Senhor. Percebe no que se encaixa a palavra convém? Porque é isto que envolve a minha e a sua vida. Deus nos chama, queridos. A gente vê hoje que às vezes fica difícil você saber se uma pessoa é crente ou não. É lógico que pelo fruto se conhece as árvores, mas eu falo pelo questionamento que se faz quando a pessoa diz que é, mas as suas atitudes não comprovam. Será que o bairro onde eu moro, o local onde eu trabalho, a escola, a faculdade, enfim, meu convívio, o ambiente onde eu vivo na sociedade, seja ele o ambiente onde eu estou, faculdade, escola, família, bairro, comércio, as pessoas lá me veem como um cristão, me veem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, porque tem realmente refletido os preceitos do Senhor. Amém, queridos? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Tudo ali você quer fazer, faz. Aliás, a Bíblia diz o seguinte: quem é sujo, perceba bem que é a Bíblia quem está dizendo, quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. Porque não tem meio termo, ou é ou não é, sim sim, não não. Ou eu pertenço ao Senhor, ou eu não pertenço ao Senhor.
é a minha vida como homem, como mulher de Deus, nossa vida, queridos irmãos. Agora, você quer fazer? Faz. Você quer ir aprontar, quer xingar, quer se drogar, no sentido, você vai lá e faz. A questão é se convém. Às vezes os nossos filhos, perguntam para nós algumas coisas, aí a gente vai trazer os ensinamentos, E sabe o que é mais doloroso? É quando ele então, mas fulano lá faz. E quando ele fala fulano lá faz, é porque aquele é da igreja e se diz um cristão. E aí? Aí você tem que trazer com uma outra. Aí você não tem que explicar só o problema. Aí você tem que explicar que não deveria, filho? Não deveria, fazer desse jeito, daquele jeito. Porque há um conflito naquilo que se diz ser e naquilo que se vive ou se pratica. E aí que nós, queridos, como cristãos, devemos olhar para nós mesmos, e aí fazer um autoexame. Daqui um pouco nós vamos celebrar a ceia, e olhar para mim, será que eu estou fazendo aquilo que convém, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é louvável, aquilo que edifica? Ele diz, olha, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos realmente bombardeados diariamente, constantemente, por sentimentos, por convites, por oportunidades, por tantas coisas que não glorificam a Deus, e nós somos carnalmente falando, vida física, como que empurrado para fazer, empurrado para ser, e para fazer essas coisas. Porém Paulo está dizendo o seguinte, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, embora seja lícito, eu não quero fazer, embora seja permitido, se eu quiser eu vou lá e faço, por não ser aquilo que agrada a Deus, logo isso não convém, eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas atitudes que me afastam da presença de Deus. Essa é a grande questão, queridos, da nossa vida como cristão. O meu ponto de partida e consequentemente a minha continuidade até o término, até o cruzar da linha de chegada, eu tenho que ficar firme, eu tenho que ser fiel, eu não posso titubear, eu não posso vacilar, eu não posso, enfim, me dar ao luxo de querer, se é que isso é luxo dentro de um conceito espiritualmente sadio falando, de querer viver uma vida promíscua, uma vida mundana, uma vida com tantas atitudes, e ainda assim me contentar com tais preceitos, contrários à palavra de Deus, e achando que está tudo normal. E às vezes, queridos, não é nem o mundo que se escandaliza, somos nós mesmos, porque a gente vê tanta coisa na vida de determinados cristãos fazendo, falando, vivendo, e aí você fala, meu Deus, volta logo Jesus, tem misericórdia, volta logo Senhor, porque, sabe por quê, querido? A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão, haverá uma apostasia muito grande, muitos deixarão de servir, não terão mais alegria no Senhor, voltarão para a velha vida, se envolverão com as coisas desta vida. E o grande problema é a pessoa que se engana a si mesma, ela vive como o mundo, nos preceitos do mundo, em práticas que não são do agrado de Deus, e ela tem consigo, ou o pensamento para si mesma, que está tudo normal. Isso é terrível. E você que está do lado de fora, você vê, mas não está normal, Deus não se agrada disso. Essa não é a vida cristã que Jesus nos ensinou, esse não é o ensino que o Senhor trouxe para nós. Oh, queridos, a gente precisa viver o discipulado verdadeiro, o discipulado que Jesus trouxe para nós. A gente tem que lembrar que o Evangelho diz respeito à cruz, a gente tem que lembrar que o Evangelho diz respeito à renúncia, que o Evangelho diz respeito à palavra de Deus. Eu não posso me contentar e achar que só o fato de eu ir à igreja, congregar, louvar, mas lá fora eu vivo uma vida promíscua, eu me envolvo com tantas coisas, eu me envolvo na sensualidade, eu me envolvo, sabe, em tantos comportamentos. Fala aí, meu Deus, não pode, irmãos, não pode não.
porque nós corremos um grande risco se acharmos que tudo isso é normal, e aí então chegar o dia do soar da última trombeta, queridos, quando Cristo há de vir juntamente com os anjos para recolher os escolhidos, a igreja, a verdadeira noiva, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E quão terrível será se no soar da última trombeta você olhar para o lado e ver que o crente com quem você caminhava, e talvez até era motivo de chacota, de piada, de zombaria, porque ele era firme, porque ele era crente, porque ele orava, e você achava que não precisava tudo isso, e a igreja foi arrebatada, e você ficou, terrível dia será, queridos, para tais pessoas. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós não podemos, querido, não podemos, isso é verdade. Jesus vai voltar, a gente não pode esquecer dessa verdade. A volta de Cristo é verdadeira, a promessa é digna de aceitação, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele vai voltar, e se por um acaso Cristo não voltar, enquanto nós estivermos vivos, certamente um dia você e eu iremos partir. Nós vamos morrer, e a gente não sabe quando, como, se repentinamente ou tantos meios mais, mas nós vamos, e para aquele dia Cristo terá voltado para nós, seja para a salvação ou para a condenação, e aí nós precisamos estar preparados. Então, queridos, eu disse aqui nessa noite, eu quero que você seja bênção na minha vida. Eu quero que você diga se eu estou errando, se eu não estou cumprindo com o propósito. Aliás, antes de você me corrigir como pastor, me corrija como discípulo, porque eu sei que se eu for um discípulo verdadeiro, tudo começa, querido, em sermos um bom discípulo, um discípulo fiel do Senhor, aquele que segue o seu mestre, os seus ensinos. Porque se eu sou um bom discípulo, eu serei um bom marido, eu serei um bom pai, eu serei um bom pastor, eu serei um bom funcionário, eu serei aquele que vai viver, tudo vai seguir perfeitamente. Agora, se o meu relacionamento com a fonte já é comprometido, porque uma hora eu estou, outra hora eu não estou, outra hora eu vou, outra hora eu não vou, outra hora eu sigo, outra hora eu não sigo, outra hora eu quero, outra hora eu não quero, comprometido, queridos. O problema é quando você não quer e ele vem. E aliás, quantos escândalos nós causamos por causa disso. Aí vem as perguntas, né? E quem sabe você está com dúvida aí: será que eu devo ir em tal lugar? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ficar ouvindo essas músicas? Será que eu devo consumir isso? Será que... A pergunta é: convém? O que é conveniente é aquilo que agrada a Deus. Porque a minha vida, ela não é em partes com Deus, em partes sem Deus. Deus deve permear a minha vida em todas as suas áreas. Amanhã você vai trabalhar, seja lá qual horário você adentra, Deus tem que estar junto. Você não vai dizer um adeus e até domingo que vem para o Senhor. Deus precisa estar conosco em todo o tempo. Você vai para aquele lugar, e aí, Jesus vai estar lá com você? Vai estar glorificando o nome do Senhor? Vou jogar um futebol, Jesus pode estar junto comigo? Por que não? É pecado jogar um futebol? A não ser que o intuito de jogar futebol seja algo malicioso. Porque sabe, queridos, sabe onde é que entra o pecado em si? O propósito. O que eu faço é para qual propósito? É para glorificar Deus? Porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve ser para glorificar o Senhor. Então veja bem, se eu vou para uma academia para me exercitar, por motivo que envolve a minha saúde, é para a glória de Deus? Para a glória de Deus, devemos cuidar do nosso corpo. Agora, se eu vou para uma academia porque eu intento, ou o meu propósito, a minha finalidade é para me tornar sensual, seja homem ou seja mulher, o erro não está no fazer academia, está no propósito. Se eu vou para um lazer, numa prática esportiva, seja ele qual for, não é algo pecaminoso, mas envolve um momento de lazer, isso é bênção de Deus. O Senhor está comigo? Está comigo, não tem problema, é para a glória de Deus, porque aquilo envolve a minha saúde, o meu bem-estar, as férias, seja lá o que for, tudo é para a glória de Deus. Agora, convém? Deus está comigo?
não é? A rede social, haja vista do que a gente vê na rede social, né? Quantos cristãos postando tanta coisa, você fala, meu Deus, não é fulano não é ciclano não, postando isso, né? Desse jeito, nessa atitude. A pergunta é, convém, antes de você colocar lá, compartilhar, convém? Antes de você publicar lá, seja lá qual for a rede social, vai estar agradando a Deus? Pergunta para o Espírito Santo, pergunta para o pastor, porque às vezes o pessoal acha que é o pastor, né? Ai, o que o pastor vai falar? Não é o que o pastor vai falar, o que o Espírito Santo vai dizer, o que Deus vai dizer? Às vezes a pessoa me parou na rua e perguntou, mas por que vocês pastores dizem que isso não pode? Eu falei, nós somos nós pastores, é a Bíblia. Às vezes parece que é um legalismo, né? Legalismo é aquilo que o homem impõe, né? Às vezes costumes ou uma experiência minha eu querer impor na sua vida. Pergunta para o Espírito Santo, querido, seja sincero, mas não engane a si mesmo não. Pergunta para ele, convém? Essa roupa que eu vou usar, Jesus, como é que está? Pergunta para o Espírito Santo, depois você pergunta para o marido, depois você pergunta para a esposa. Convém? Agrada a Deus? Glorifica o Senhor? Isso que eu vou postar, convém? Agrada a Deus? Glorifica o Senhor? Esse lugar que eu vou, convém? Em meus passos, que faria Jesus? A minha vida, o que eu faço, glorifica o Senhor? Às vezes você vai postar, queridos, eu disse na vigília, queridos, preste atenção, isso vai resumir um pouco daquilo que eu estou falando, e eu quero orar com você. Nós terminamos a vigília, e veio meu coração, vamos tirar uma foto? Vamos registrar esse momento? Queridos, se o meu coração naquele momento era para postar uma foto, para mostrar que a gente ora, para mostrar que a gente é o melhor, para mostrar que a gente estava lá e você não estava, eu estava pecando se assim fosse o motivo. E Deus é quem sonda o nosso coração, viu? Deus é quem sonda. Eu posso mentir para alguém, mas Deus é quem vê. Se eu fosse postar, vamos, porque a gente está aqui orando, né? Os irmãos lá não vieram orar, mas nós estamos aqui, ó. Tá vendo aí, estou no monte, estou orando. Se essa pecou, irmão, você perdeu toda a bênção que você ficou lá. Agora, se é motivo de eu postar, é para motivar você que não foi, é para abençoar a sua vida, é para você sentir o desejo de ir. Oh, glória a Deus, Deus está sendo glorificado nisso, queridos. Se eu vim aqui à frente para cantar, para adorar o meu Deus, Deus está sendo glorificado nisso. Se eu vou tocar, se eu vou pregar, se eu vou testemunhar, agora se eu vou fazer porque eu quero aparecer, porque eu sou bonzão, Jesus, meus irmãos, Deus está longe disso, Deus está tampando os ouvidos, Deus não quer ouvir. Então perceba bem, então você pode fazer o que você quiser, mas convém em seus passos, que faria Jesus? Pergunta, coloque-se em pé na presença dele, eu quero orar com você. Até um culto, queridos, pode ser pecaminoso quando o propósito é corrompido. Até um louvor pode ser maldição quando o propósito é pecaminoso. Você sabia disso? Não basta ter boa intenção, eu já disse isso, tem que ser do jeito de Deus. Ananias e Safira foi ofertar, coisa boa, coração mentiroso, eles morreram, irmãos, morreram porque foram contribuir. Olha, coisa boa, contribuir não é coisa boa? Coisa boa, morreram porque contribuíram com o coração mentindo, enganando. Usar a arca da aliança ia cair, queridos, ele foi lá e colocou a mão, pá. Qual que era o intento dele? Impedir que a arca caísse, mas Deus tinha uma ordem, nunca toquem na arca. Ele morreu. Não basta ter tão somente boa intenção, tem que ser do jeito de Deus. É lícito? É, faz, convém? Talvez já não deva ser feito, praticado, publicado, ido, feito, falado. Queridos, sabe por que Jesus fala isso para a gente? Sabe por que Deus traz essa palavra para mim e para o seu coração? Porque Ele nos ama. É um pai que ama o seu filho. Eu sei que o filho, quando a gente corrige, não quer. Quanto mais novo, ele esperneia, chora, briga, birra, né? Cada filho é de um jeito. Mas se continua firme, porque você sabe que é para o bem dele. Deus é assim também com a gente, porque Ele quer ver o nosso bem. E aí, porque o filho não continuou fazendo,
aquilo é benéfico para ele, é bênção. Deus quer que tudo isso seja benéfico para a sua vida. Deus quer que nós nos atentemos para a sua palavra, porque isso será resultado de bênção para as nossas vidas, porque é uma igreja que se compromete a viver não no legalismo, não nos preceitos do homem, da vontade do homem, mas da palavra, da verdade de Deus. Deus será glorificado. Cuidado, queridos, cuidado com agora pode, não, agora é normal, não, todo mundo faz. Cuidado com isso, cuidado. Quero orar com você no nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas o Espírito Santo que sonda e conhece o meu e o seu coração, porque eu sei, queridos, a começar por mim, todos nós temos erros e desejo de melhorar. Oremos ao Senhor, dizendo: Senhor, faça de mim um verdadeiro discípulo, faça de mim um verdadeiro homem, uma mulher de Deus. Ore, Pai, ore ao Senhor, peça para Ele trazer de volta ao seu coração o desejo de orar mais, de ler a Bíblia, de se envolver, de viver os preceitos do Senhor, de se apaixonar por Ele de novo, de chorar na presença dEle, de almejar mais dEle, de ser uma vida que influencia, que é diferente, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da graça de Deus, que é cheio da unção de Deus, que tem amor às almas, que quer fazer. Peça para Ele, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar com a igreja, eu quero que você ore junto comigo, em nome de Jesus. Vamos fazer um pacto com Ele, que renove a sua vida com Ele, renove o seu amor com Ele nesta noite. Volte-se para Ele dizendo: Pai, eu quero, Pai, eu te amo, Pai, eu desejo, obrigado. Pai, começa a falar com Ele, começa a invocar o nome dEle, começa a pedir que Ele realmente conduza você a viver os preceitos dEle, no nome de Jesus. Pai, oh Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, oh Pai, como é que o Senhor tem contemplado cada um de nós, como é que o Senhor olha para a tua igreja. Às vezes, ó Deus, nós estamos como aquela igreja de Apocalipse, que está adorando ao Senhor, mas o Senhor está do lado de fora, servindo ao Senhor, quando o Senhor na verdade não está sendo servido, onde não passa de tão somente méritos, ou atitudes, ou razões religiosas, mas que o Senhor não está ali. Pai, nos ajuda, abra os nossos olhos, se estivermos cegos, Senhor, cura-nos dessa cegueira espiritual, faça-nos entender. Pai, eu não estou falando de legalismo, o Senhor sabe disso. Nós não estamos falando de imposição do homem, de ação do homem, mas da tua palavra, daquela igreja que o Senhor quer, uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja onde o Senhor tem liberdade, uma igreja onde os preceitos do Senhor é praticado, onde o temor do Senhor é sério, é levado com seriedade. Oh Pai, desperta a tua igreja, leva-nos à oração, leva-nos ao jejum, leva-nos à palavra, leva-nos à comunhão, leva-nos, ó Deus, porque certamente tudo isso convém a uma vida na tua presença, a minha igreja santa, a minha igreja comprometida. Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos. Pai, nós pedimos socorro, toma-nos, se talvez estamos tão fundos, tão mergulhados, estende a tua mão lá no fundo, Senhor, e traga-nos de volta, Pai, para a tua presença, onde o Senhor é honrado. Meu Deus, põe de novo fogo em nós, põe fogo na tua igreja, Senhor, põe fogo do teu Espírito, do teu poder, da tua graça. Oh meu Deus, em nome de Jesus, vai acendendo uma chama que consome e que queima todo o pecado, que queima, meu Deus, toda influência maligna na nossa vida, porque muitas vezes o diabo, Deus, tem nos cegado e não percebemos, porque aquilo tem nos dominado de tal forma, e a gente continua caminhando como se tudo fosse normal, Senhor. Oh meu Deus, e se até então a nossa mente está errada, até naquilo que achamos que estamos fazendo e que está te agradando, mas não está, então Pai, encontra sinceridade no nosso coração, e que as nossas atitudes, os propósitos, aquilo que fazemos, e tudo que, ó Deus, haveremos de ser feito, seja para a tua glória, seja, Senhor, para o teu louvor. As nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas postagens, os nossos palavreados, ó Deus, a nossa conduta, tudo toma conta das nossas vidas. Meu Deus, levanta um povo santo, uma igreja santa, uma igreja comprometida com a tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos ajuda
a viver para o Senhor de verdade, a voltarmos ao primeiro amor, à prática das boas obras, dos teus preceitos, da tua verdade. É para a tua glória, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus neste momento.